Boa noite a todos, bom dia a todos, boa tarde a todos. É sempre uma honra, um prazer muito grande estar presente aqui no nosso canal. E a você que me segue, você que se inscreveu no canal, meu muito obrigado, que Deus te abençoe. E você que ainda não se inscreveu no canal, eu peço que se inscreva no canal para acompanhar as novidades, as aulas, para você se preparar para um concurso público, para você se preparar para um exame da ordem. Sempre nós vamos trazer novidades a respeito do direito penal e do processo penal. Lembrando que aos finais de semana nós falamos sobre Deus no Cantinho da Fé e você pode acessar escrevendo Betel Caminho da Fé no YouTube. O tema de hoje é o tema de um crime de peculato, e eu vou fazer algumas considerações sobre o crime de peculato. Primeiramente, antes de falarmos sobre o peculato, é necessário dizermos que a administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade, tais como a cultura, a educação, a segurança e a saúde. Em outras palavras, a administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação de serviços públicos, e nós dividimos a administração pública em administração direta e administração indireta. Muito simples, a administração direta é aquela que é exercida pelo conjunto dos poderes da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. A administração indireta, o Estado ele delega ou exerce as suas funções, transferindo a sua titularidade para outras pessoas jurídicas ligadas a ele para que possam realizar esses serviços. A administração indireta é composta pelas autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e outras entidades de direito privado. Essas entidades possuem personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa. Quando se faz uma concessão, é necessário que o Estado dê ao concessionário, seja feita sempre através de licitação, um processo de análise das propostas mais vantajosas para o Estado, significando, portanto, uma medida de uso racional dos recursos públicos. Quando falamos em administração indireta, visa-se a descentralização dos serviços, ou seja, a distribuição de competência de uma pessoa para outra pessoa, seja ela física ou jurídica, mas sempre através do processo de licitação. Uma coisa muito interessante são os princípios da administração pública, que a gente pode resumir numa palavra chamada LIMP. O L de legalidade, ou seja, a administração pública tem que fazer tudo em obediência à lei. A impessoalidade, ou seja, a finalidade, ela não pode ser dirigida a um grupo ou uma pessoa em específico. A moralidade, ou seja, a moral, ou seja, fazer sempre o que for de melhor para a administração. A publicidade, que é a transparência do ato administrativo, publicando as suas decisões no Diário Oficial e tornando isso acessível a todos. E a eficiência, que é obter o melhor resultado com o uso racional dos meios, controlando os resultados com estágio probatório e avaliações periódicas de desempenho. Lembre-se sempre dessa palavra, LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Lembre-se, administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Por que isso é importante? Porque nós vamos estudar o crime de peculato e vamos procurar a origem do crime peculato. O peculato, ele teve sua origem no direito romano e era um crime que se caracterizava quando o sujeito subtraía bens ou pertences do império. A palavra deriva de pecus, palavra essa para utilizar bois e carneiros que tinham como finalidade o sacrifício aos deuses pagãos. O direito romano, para definir o crime de peculato, não levou em consideração a qualidade do sujeito ativo, que podia ser funcionário público ou particular, mas sim a titularidade do bem. O bem deveria pertencer ao império, fato de que o produto da subtração deveria ser público ou ser sagrado, res sacra, considerando que os bois e carneiros eram destinados ao sacrifício em muitos casos, condenando não só a penas físicas severas, como também a pena de morte. Segundo o professor César Roberto Bittencourt, as sanções aplicadas aos autores de peculato eram extremamente severas, como trabalho em minas, podendo chegar inclusive ao extremo da pena de morte, fato ocorrido no período dos imperadores. Durante a Idade Média, foi mantido para o crime de peculato a aplicação de penas cruéis e degradantes. O Estatuto de Florença determinava que de quem fugisse com dinheiro público fosse amarrado à cauda de um burro e arrastado pelas ruas das cidades, como exemplo a ser seguido por todos os outros cidadãos. Muito bem. Quando nós falamos de peculato, a primeira questão que você que vai prestar concurso, que você que vai estudar para o exame da ordem, deve ter em mente é o conceito de funcionário público que se encontra no artigo 312 do Código Penal. O Código Penal define funcionário público no 327 como sendo aquela pessoa que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo ou emprego ou função pública diretamente para órgãos ou entidades do Estado ou entidade paraestatal, prestando serviço para execução de atividades típicas da administração. Portanto, fica afastada aquela ideia do concurso, né? Ele pode ser um funcionário público prestando um serviço sem remuneração e até mesmo transitório, como a gente vê os jurados, como a gente vê as pessoas que trabalham na eleição e etc. Quando a gente fala do peculato, nada mais é do que um crime contra o patrimônio acrescido da figura do funcionário público. Então eu pego o furto mais funcionário público, eu tenho peculato furto. Quando eu falo peculato apropriação, eu pego o crime de apropriação indébita mais funcionário público, eu tenho peculato apropriação. Quando eu falo peculato desvio, eu pego o desvio mais funcionário público, eu tenho peculato desvio. Então, quando nós falamos de peculato, né, nós temos 4 espécies. A primeira, o peculato apropriação, que vocês vão encontrar no 312, primeira parte do Código Penal. O peculato desvio, que se encontra no 312, segunda parte. O peculato furto, que se encontra no parágrafo 1º do 312. E o peculato culposo, no 312, parágrafo 2º. O peculato apropriação, ele tem o verbo, que é apropriar-se. Então, diz o artigo 312,
apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo. É preciso nos ater ao verbo apropriar-se, apoderar-se, tomar a posse. Assim, quando um funcionário apropria-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, perceba, não apenas público, mas também particular, mas em razão do cargo, ele comete o crime de peculato. Para que aconteça o crime de peculato-apropriação, é necessária a presença de 3 elementos: funcionário público, razão do cargo e apropriação. Quando nós falamos do peculato-desvio, ele se encontra na segunda parte do 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, 3 pontinhos, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. O funcionário público aqui, ele não se apropria, mas ele desvia o bem para uma destinação diferente daquela para a qual o bem foi destinado, para o fim de satisfazer proveito próprio ou alheio. Alguns doutrinadores, eles afirmam que o peculato apropriação e o peculato desvio têm o mesmo sentido, mas a doutrina majoritária, ela divide em peculato apropriação e peculato desvio. O peculato furto, ele já está previsto no 312, e parágrafo 1º, e tem a seguinte redação: aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Aqui nós precisamos entender o seguinte: no caso do peculato furto, o funcionário não tem o bem na sua posse. Ele vai atrás do mesmo, subtrai ou concorre para que seja subtraído, e em seguida ele usa para proveito próprio ou alheio. Todas essas situações devem ser relacionadas ao fato do funcionário utilizar-se de suas facilidades para os verbos descritos. Por exemplo, um policial militar, ao se deslumbrar com a apreensão de carros de luxo de um traficante, vai até o balcão onde estão os mesmos armazenados e, utilizando-se da qualidade de policial, subtrai de lá um dos carros que estava na posse do Estado. Responderá então o policial militar por peculato furto. O peculato culposo é aquele que é praticado por imprudência, negligência ou imperícia. Ele está previsto no artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, e tem a seguinte redação: se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Na verdade, nós temos aqui uma modalidade em que o sujeito pratica o crime por imprudência, negligência ou imperícia, que resulta no crime de outrem. É necessário comprovar que existe o dolo. E na questão do peculato, chamado de peculato culposo, existe a questão da reparação do dano, que é muito importante. Se essa reparação do dano ocorrer antes da sentença, nós temos a extinção da punibilidade. Se posteriormente à sentença há a reparação do dano, existe a redução da pena pela metade. Então, nós precisamos sempre observar essa situação, né? E nós temos também
outras modalidades de peculato, que é o peculato mediante erro de outrem, o peculato chamado de peculato eletrônico, quando o sujeito modifica os dados informatizados da administração, quando esse funcionário tem acesso ao sistema, e o peculato eletrônico, ele modifica, né, o sistema de informações, tendo acesso ao sistema, procurando, por exemplo, uma vantagem indevida. E é interessante também lembrarmos o concurso de agentes no crime de peculato. No crime de peculato, no concurso de agentes, se eu sei da condição de funcionário público do funcionário e eu pratico o crime, eu responderei por peculato, porque as circunstâncias e elementares do crime, nesse caso, se comunicam. Então, serei eu responsabilizado por peculato e também o funcionário público. Só existe uma possibilidade de eu não ser responsabilizado, que é quando eu não sei que o agente é funcionário público, tá? Então, uma aulinha bem rápida para vocês sobre peculato. Espero que vocês tenham aí tido uma noção do que é o crime de peculato e vocês, para complementar o estudo, por gentileza, leiam o artigo 312 do Código Penal para melhor entendimento da matéria. Um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Grande beijo, que Deus abençoe todos vocês. Duas questões devem ser levadas em conta por você que vai fazer o exame de ordem, que você vai prestar concurso sobre o peculato, né? Peculato de uso, eu vou falar sobre isso, que foi perguntado em concurso, e o ressarcimento do dano no peculato culposo. Só se admite o ressarcimento do dano no peculato culposo. Então, eu fui buscar no professor Guilherme de Souza Nutti, no seu Código Penal comentado, as definições para que vocês aprendam sobre isso. Peculato de uso. Assim como o furto, não se configura crime quando o funcionário público utiliza um bem infungível em seu benefício ou de outrem, mas com a nítida intenção de devolver, isto é, sem que exista a vontade de se apossar do que lhe pertence, mas que está sob sua guarda. A vontade de se apropriar demonstra que a intenção precisa estar voltada à conquista definitiva do bem. Portanto, inexiste crime, por exemplo, quando o agente utiliza um veículo que lhe foi confiado para o serviço público em seu próprio benefício, isto é, para assuntos particulares. Configura-se nessa hipótese apenas mero ilícito administrativo. O peculato uso, ele não vai se configurar como crime justamente por faltar o ânimos de se apropriar do bem. Quando a gente fala do peculato culposo, a gente fala da causa de extinção da punibilidade ou da redução de pena. Ela é aplicável apenas ao peculato culposo e é possível que o funcionário reconheça sua responsabilidade pelo crime alheio e decida reparar o dano, restituindo a administração que foi retirada. Nesta hipótese, extingue-se a punibilidade se a reparação se der antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Caso a restituição seja feita posteriormente, é uma causa de diminuição de pena. Nessa última hipótese, cabe ao juiz da execução penal aplicar o redutor de pena por ter cessado a atividade jurisdicional do juiz da condenação. Na jurisprudência do STJ, foi-se cogitado a reparação do dano em crime de peculato doloso. Vejam o que diz o STJ. No peculato doloso, embora não seja possível a extinção da punibilidade,
O ressarcimento do dano pode configurar o arrependimento posterior se verificada a presença dos seus requisitos. Porém, tratando-se de causa de diminuição de pena que deve ser analisada no momento oportuno pelo juiz sob pena de supressão de instância. Recurso de habeas corpus 120.906, Bahia, 5ª Turma, relator Ribeiro Dantas, julgado em 16/6/2020, votação unânime. Então, voltando, peculato de uso, não se configura crime porque ele não tem o ânimos de se apropriar do bem. Trata-se de mero ilícito administrativo, como foi o exemplo citado do sujeito que pega o carro da administração para proveito próprio. Quando falamos de peculato culposo, é cabível o ressarcimento do dano e ele pode se fazer até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Se ele foi feito depois da sentença condenatória, ou seja, a sentença transitou em julgado, aí o que você tem que fazer? Você tem que pedir a diminuição de pena junto ao juízo da execução penal. Posso usar a reparação de dano no peculato doloso? Sim, ela vai servir como causa de diminuição de pena, né, pelo arrependimento posterior, que deve ser alegada e aplicada na sentença pelo magistrado, conforme o habeas corpus que eu falei para vocês, da 5ª Turma, em que foi relator o juiz Ribeiro Dantas. Eu fiz essas observações porque foram 2 colocações feitas em concurso e que é bom vocês estarem por dentro. Espero que vocês tenham gostado dessa complementação. Um grande beijo e até a próxima.